O Visita na Record está de volta com alerta sobre a responsabilidade de cada pessoa na construção de uma sociedade que respeita os direitos dos idosos, com a prevenção da violência e o combate ao abandono dos mais velhos. Um projeto de lei que deve ser analisado em breve pelo Senado quer aperfeiçoar o Estatuto da Pessoa Idosa. O texto garante aos idosos vítimas de violência urgência na aplicação de medidas protetivas, como já acontece na Lei Maria da Penha. Eu recebo agora no estúdio do Visita o gestor da Casa do Vovô de Ribeirão Preto, o José Alexandro Costa Rodrigues. José, ou Alex, né? Seja bem-vindo ao Visita na Record. Muito obrigado pela presença. Que agradeço. Alex, me diga uma coisa. A gente consegue identificar, né, vocês que trabalham aí no dia a dia com os idosos, a gente consegue identificar sinais de alerta de que a pessoa idosa está sofrendo algum tipo de violência? Conseguimos. A pessoa idosa, quando ela está sofrendo algum tipo de violência, ela fica mais acanhada, porque ela fica com medo e fica com vergonha. Porque normalmente quem faz a violência é o cuidador. Então ela fica até com medo de fazer essa denúncia, porque ela fica receosa, porque quem que cuidará dela a partir daquele momento? Então a gente tem dados de que os familiares também, infelizmente, que cometem os maiores tipos de violência contra a pessoa idosa. Então se cria aquela relação de dependência, né? O idoso acaba tendo medo de denunciar porque o próprio denunciante está ali dentro de casa na maioria das vezes. Isso, o agressor, ele é muito próximo à pessoa idosa. E existe diversos tipos de violência, dentre elas a patrimonial. Infelizmente, nós não estamos orientados do que é envelhecer, do que é você chegar no envelhecimento saudável. Nós estamos aí no século do envelhecimento. A gente percebe que a pirâmide etária ela vem passando por uma transformação. Então, a população está envelhecendo mais. E como envelhecer? Se envelhecer doente, o que está acontecendo? E a pessoa idosa, quando ela está doente, ela tem um custo muito alto de vida. E aí que começam as violências, porque ela se torna um problema para aquele familiar. É isso até que eu te perguntar agora, quais são as causas, né, mais frequentes para que essa violência aconteça? Uma delas é essa, o idoso acaba se tornando um problema para a família, né? Isso, a violência patrimonial. Eles encaram assim, aliás, que é um problema, né? Algumas pessoas encaram assim. Isso, a violência patrimonial. Aí isso desencadeia as violências físicas, a gente percebe também as violências sexuais. Uma pessoa de 6 pessoas idosas, uma sofre algum tipo de violência. Só nesse semestre, pelo Disque 100, isso é um dado público que está lá no portal da transparência, mais de 70 mil denúncias contra a pessoa idosa. É muita gente, né? É muita gente. E assim, a cada 10 minutos, 41 pessoa idosa sofre algum tipo de violência no Brasil. Isso é o que é notificado e o que não é notificado. Exatamente. Como é que a sociedade poderia se conscientizar de uma maneira melhor para que esses números que você acabou de dizer agora reduzissem? Primeiro, a gente precisa de estar preparado para o envelhecimento, porque a gente vive numa sociedade que o velho é feio, o velho é descartado e o novo ele é bonito. E o envelhecer, ele tem a sua beleza, então nós devemos primeiro cuidar da nossa saúde, né? Vários cursos ou várias palestras que a gente participa falando sobre envelhecimento, que inclusive eu trago até um dado aqui. Existem estatísticas que a cada 50% da população brasileira sofrerá algum tipo de demência. Olha só. Então, e a demência, ela a partir do momento que o idoso ele fica demente, desencadeia uma série de outros problemas de saúde e aí vem as violências. Então, é um efeito cascata. Então, a gente tem que cuidar do nosso envelhecer saudável. Né? Existem estudos aí falando sobre como você envelhecer e chegar numa terceira idade com saúde. E também nós cuidarmos da nossa saúde financeira. Né? Porque uma pessoa idosa, para nós, instituição, ele sai em torno de R$5.000. Para uma pessoa que está com uma pessoa idosa em casa, a gente pode calcular aí que esse custo ele dobra, porque precisa de uma série de profissionais para poder cuidar dessa pessoa idosa. E infelizmente nós não estamos preparados para poder cuidar dessa pessoa idosa, principalmente demenciada em casa. E tem um alarme também, né? O cuidador, se ele não se cuidar, porque para você poder cuidar, você tem que estar com a sua saúde física e psicológica em dia. Então, se o cuidador ele não se cuidar, consequentemente ele não consegue cuidar do seu idoso
ele fica doente e aí acontece vários tipos de agressões. Eu lembro até de uma situação que você falou agora. Há um tempo atrás eu fiz uma reportagem aqui na Universidade de São Paulo de uma pesquisa que dizia exatamente isso, né? Que o cuidador também adoece na maioria das vezes. E aí ali tinha as doenças mais comuns que acabavam acometendo os cuidadores, né? Colesterol, diabetes, porque ele acaba se dedicando ao cuidado do outro e esquece de si mesmo, né? E aí acaba desencadeando aí vários outros problemas também. O Alex, como é que é o trabalho lá na Casa do Vovô? É uma instituição muito tradicional aqui da cidade. Como é que hoje são quantos idosos lá que vocês acolhem? Imagino que deva ter uma fila de espera lá de idoso querendo também viver lá na Casa do Vovô. Então, em Ribeirão Preto existe um índice muito alto de pessoas precisando ser acolhidas. E eu estou falando de índices de pessoas que estão sofrendo o abuso agora. Então, existe uma fila notificada de mais de 200 pessoas idosas esperando uma vaga para uma instituição feita a Casa do Vovô. Hoje nós estamos com 85 pessoas acolhidas e o legal é que a instituição ela não só pensa no idoso acolhido lá dentro. Nós temos um projeto, que esse projeto ele atende o idoso na casa. Isso evita a institucionalização. Por quê? A institucionalização ela é o último momento que ocorre. E Ribeirão Preto, a política pública atende esse idoso que a gente chama de vulnerável socialmente. Então, por algum motivo, esse idoso precisa de ir para uma instituição, igual a Casa do Vovô, justamente por causa disso, desse índice de violência. Então, é abandono, é maus tratos. Lógico, a gente tem que falar daqueles familiares que não cometem nenhum tipo de abuso com a pessoa idosa, mas ele não tem condições de cuidar. Justamente por conta disso, porque demanda de uma série de profissionais. E a Casa do Vovô, ela atende esses idosos com uma equipe interdisciplinar, com diversos profissionais, para acolher esse idoso e a gente fala melhorar a qualidade de vida dele. Com isso aumenta a expectativa de vida. Então é um efeito, todo um cascata que a Casa do Vovô desenvolve, não só a Casa do Vovô, mas as outras instituições aqui na cidade também. Agora, como é que é? A gente está com o tempo já esgotado, acabaram de me falar aqui, eu já ia partir para a próxima pergunta. Como é que é esse trabalho? Vocês então vão na casa daqueles idosos que não vivem lá para evitar que eles passem a morar então na instituição? Isso, o projeto chama Eu e Você, Nós Todos. Ele tem uma equipe com enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta que atende o idoso em casa e normalmente capacita o cuidador para atender esse idoso. Isso evita violência, evita ele ser institucionalizado. Então é um projeto muito interessante que a gente chama de psicossocial, que não só atende o idoso, mas a família também. Toda. E isso tem um número fechado de pessoas ou as pessoas podem procurar vocês para ver se pode participar do programa? Então, nós estamos, como é um projeto que demanda muitos profissionais, são 100 pessoas idosas ali próximo à Casa do Vovô, que são centros referenciados. Então, hoje, nós atendemos 100 pessoas, mas existe aí um projeto maior, que nós aprovamos uma lei de incentivo, que é a Lei do Idoso, que a gente, captando esse recurso, a gente consegue contratar mais profissionais e atender mais a população de Ribeirão Preto. Que coisa boa. Alex, agradeço bastante sua presença aqui no Visita na Record, por esse bate-papo, esses esclarecimentos. Inclusive, vamos deixar o Instagram aí da Casa do Vovô, que é o @casadovovôrp. O pessoal pode acompanhar o trabalho que é feito lá. O pessoal recentemente lançou aí vários cursos para pessoas com mais de 60 anos, também esses cursos estão em andamento. Tem vários projetos bem bacanas que são feitos lá com os idosos e também com os idosos que estão fora da casa, como o Alex acabou de explicar. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. Até uma próxima oportunidade. Leve nosso abraço a todos que estão lá. Eu que agradeço. Obrigado, Alex.